Bom dia, um maravilhoso dia para você. Quando eu me refiro a dia, eu não estou falando no período da manhã, da tarde, da noite, mas sim dessas 24 horas que você recebeu para ser e fazer algo extraordinário. Meu nome é Jéssica Cerqueira, estou aqui para mais um dia da leitura diária da Bíblia. Eu gostaria muito que você compartilhasse, gostaria muito de ler. Me conte também de onde você é. Esses dias comentaram aqui uma pessoa lá de São Paulo. Então eu gostaria de saber de onde você é também. Aonde que eu estou alcançando você. E hoje é o nosso 12º dia. Vamos começar com uma oração. Pai querido, Pai amado, obrigada, Senhor, por estarmos mais uma vez aqui. Obrigado porque tem nos sustentado, tem nos conduzido, tem nos guiado nessa jornada. Obrigada porque, de certa forma, tem nos alimentado diariamente, que este é o intuito de ler a Tua Palavra, sermos alimentados todos os dias por Ti. Obrigada, Senhor, por essa vida que está aí do outro lado, pelos compartilhamentos que ela já fez, por outras sementes que ela já plantou. Pai querido, Pai amado, abençoe esse dia, dai-nos entendimento da Tua Palavra, em nome de Jesus. Amém. Então vamos começar, gente. Gênesis capítulo 26, do versículo 17 ao capítulo 27, versículo 46. Então Isaque foi-se dali e fez o seu assento no vale de Gerar, e habitou lá. E tornou Isaque e cavou os poços de água que cavaram nos dias de Abraão seu pai, e que os filisteus taparam depois da morte de Abraão, e chamou-os pelo nome que chamaram seu pai. Cavaram, pois, os servos de Isaque naquele vale, e acharam ali um poço de águas vivas. E os pastores de Gerar porfiaram com os pastores de Isaque, dizendo: Esta água é nossa. Por isso chamou o nome daquele poço Ezeque, porque contenderam com ele. Então cavaram outro poço e também porfiaram sobre ele. Por isso chamou o seu nome de Sitna. E partiu dali e cavou outro poço, e não porfiaram sobre ele. Por isso chamou o seu nome de Reobote, e disse: Porque agora nos alargou o Senhor, e crescemos nessa terra. Depois subiu dali a Beceba, e apareceu-lhe o Senhor naquela mesma noite, e disse: Eu sou o Deus de Abraão teu pai. Não temas, porque eu sou contigo. E abençoar-te-ei, e multiplicarei a tua semente, por amor de Abraão, meu servo. Então edificou ali um altar, e invocou o nome do Senhor, e armou ali a sua tenda. E os servos de Isaque cavaram ali um poço. Abimeleque faz um pacto com Isaque. E Abimeleque veio a ele de Gerar, com Alzate, seu amigo, e ficou príncipe do seu exército. Por que viestes a mim, pois que vós me aborreceis e me enviastes de vós? E eles disseram: Havemos visto, na verdade, que o Senhor é contigo. Pelo que dissemos: haja agora juramento entre nós e ti, e façamos concerto contigo. Que nos não faça mal, como nós te não temos tocado, e como te fizemos somente bem, e te deixamos ir em paz. Agora tu és bendito do Senhor. Então lhes fez um banquete, e comeram e beberam, e levantaram-se de madrugada e juraram um ao outro. Depois os despediu Isaque, e despediram-se dele em paz. E aconteceu naquele mesmo dia que vieram os servos de Isaque e anunciaram acerca do negócio do poço, que tinham cavado, e disseram-lhe: Temos achado água. E chamou-o Seba. Por isso é o nome daquela cidade Berseba, até o dia de hoje. Ora, sendo Esaú da idade de 40 anos, tomou por mulher a Judite, filha de Beeri, Eteu, e a Basamete, filha de Elon, Eteu. E estas foram para Isaque e Rebeca uma amargura de espírito. Isaque manda Esaú fazer-lhe um guisado. Capítulo 27. E aconteceu que, como Isaque envelheceu e os seus olhos se escureceram, de maneira que não podia ver, chamou a Esaú seu filho mais velho e disse: Meu filho.
E ele lhe disse: Eis-me aqui. E ele disse: Eis que já agora estou velho e não sei o dia da minha morte. Agora, pois, toma as tuas armas, a tua aljava e o teu arco, e sai ao campo e apanha para mim alguma caça. E faz-me um guisado saboroso, como eu gosto, e traz-mo, para que eu coma, para que minha alma te abençoe antes que morra. E Rebeca escutou quando Isaque falava ao seu filho Esaú. E foi-se Esaú ao campo para apanhar a caça que havia de trazer. Rebeca e Jacó enganam Isaque. Então falou Rebeca a Jacó, seu filho, dizendo: Eis que tenho ouvido teu pai que falava com Esaú, teu irmão, dizendo: Traze-me caça e faze-me um guisado saboroso, para que eu coma e te abençoe diante da face do Senhor, antes da minha morte. Agora, pois, filho meu, ouve a minha voz naquilo que eu te mando. Vai agora ao rebanho e traz-me de lá 2 bons cabritos, e eu farei deles um guisado saboroso para teu pai, como ele gosta. E leva-lo-ás a teu pai, para que o coma e para que te abençoe antes da sua morte. Então disse Jacó a Rebeca, sua mãe: Eis que Esaú, meu irmão, é varão cabeludo, e eu varão liso. Porventura me apalpará o meu pai, e serei a seus olhos enganador. Assim trarei sobre mim maldição e não bênção. E disse-lhe sua mãe: Meu filho, sobre mim seja a tua maldição. Somente obedece a minha voz, e vai e traze-mos. E foi, e tomou-os, e trouxe-os a sua mãe. E sua mãe fez um guisado saboroso, como seu pai gostava. Depois tomou Rebeca as vestes de gala de Esaú, seu filho mais velho, que tinha consigo em casa, e vestiu a Jacó, seu filho menor. E com as peles dos cabritos cobriu suas mãos e a lisura de seu pescoço. E deu o guisado saboroso e o pão que tinha preparado na mão de Jacó, seu filho. E veio ele a seu pai e disse: Meu pai. E ele disse: Eis-me aqui. Quem és tu, meu filho? E Jacó disse a seu pai: Eu sou Esaú, teu primogênito. Tenho feito como me dissestes. Levanta-te agora, assenta-te e come da minha caça, para que a tua alma me abençoe. Então disse Isaque a seu filho: Como é isto que tão cedo a achastes, meu filho? E ele disse: Porque o Senhor teu Deus a mandou ao meu encontro. E disse Isaque a Jacó: Chega-te agora para que te apalpe, meu filho, se és meu filho Esaú mesmo ou não. Então se chegou Jacó a Isaque seu pai, que apalpou e disse: A voz é a voz de Jacó, porém as mãos são as mãos de Esaú. E não o conheceu, porquanto as suas mãos estavam cabeludas, como as mãos de Esaú seu irmão, e o abençoou. E disse: És tu meu filho Esaú mesmo? E ele disse: Eu sou. Então disse: Faze chegar isso perto de mim, para que eu coma da caça de meu filho, para que a minha alma te abençoe. E chegou-lhe, e comeu, e trouxe-lhe também vinho, e bebeu. E disse-lhe Isaque seu pai: Ora, chega-te e beija-me, meu filho. E chegou-se e beijou-o. Então cheirou o cheiro das suas vestes, e abençoou e disse: Eis que o cheiro do meu filho é como o cheiro do campo, que o Senhor abençoou. Assim, pois, te dê Deus do orvalho dos céus e das gorduras da terra, e abundância de trigo e de mosto. Sirvam-te povos, e nações se encurvem a ti. Sê senhor de teus irmãos, e os filhos da tua mãe se encurvem a ti. Malditos sejam os que te amaldiçoarem, e benditos sejam os que te abençoarem. Esaú traz a seu pai o guisado e descobre que Jacó tomou a sua bênção. E aconteceu que, acabando Isaque de abençoar Jacó, apenas Jacó acabava de sair da face de Isaque, seu pai, veio Esaú, seu irmão, da sua caça. E fez também ele um guisado saboroso, e trouxe a seu pai, e disse a seu pai: Levanta-te, meu pai, e come da caça de teu filho,
para que me abençoe a tua alma. E disse-lhe Isaque seu pai: Quem és tu? E ele disse: Eu sou teu filho, o teu primogênito, Esaú. Então estremeceu Isaque de um estremecimento muito grande e disse: Quem, pois, é aquele que apanhou a caça e matou-se? Eu comi de tudo antes que tu viesses, e abençoei-o, também será bendito. Esaú, ouvindo as palavras de seu pai, bradou com grande e muito amargo e disse a seu pai: Abençoa-me também a mim, meu pai. E ele disse: Veio teu irmão com sutileza e tomou a tua bênção. Então disse ele: Não foi o seu nome justamente chamado Jacó? Por isso que já 2 vezes me enganou. A minha primogenitura me tomou, e eis agora me tomou a minha bênção. Disse mais: Não reservastes, pois, para mim bênção alguma? Então respondeu Isaque e disse a Esaú: Eis que o tenho posto por senhor sobre ti, e todos os seus irmãos lhe tenho dado por servo, e de trigo e de mostos tenho fortalecido. Que te farei, pois, agora a ti, meu filho? E disse Esaú a seu pai: Tens uma só bênção, meu pai. Abençoa-me também a mim, meu pai. E levantou Esaú a sua voz e chorou. Então respondeu Isaque seu pai e disse-lhe: Eis que a tua habitação será longe das gorduras da terra, e sem orvalhos dos céus. E pela tua espada viverás, e a teu irmão servirás. Acontecerá, porém, que quando te libertares, então sacudirás o seu jugo do teu pescoço. E aborreceu Esaú a Jacó por causa daquela bênção com que seu pai o tinha abençoado. E Esaú disse no seu coração: Chegar-se-ão os dias de luto de meu pai, então matarei a Jacó, meu irmão. E foram denunciadas a Rebeca essas palavras de Esaú, seu filho mais velho. E ela enviou e chamou a Jacó, seu filho menor, e disse-lhe: Eis que Esaú, teu irmão, se consola a teu respeito, propondo-se matar-te. Agora, pois, meu filho, ouve a minha voz. Levanta-te e acolhe-te a Labão, meu irmão, em Harã, e mora com ele alguns dias, até que passe o furor do teu irmão, até que se desvie de ti a ira de teu irmão, e se esqueça do que lhe fizestes. Então enviarei e te farei vir de lá. Por que seria eu desfilhada também de vós ambos no mesmo dia? E disse Rebeca a Isaque: Enfadada estou da minha vida por causa das filhas de Et. Se Jacó tomar mulher das filhas de Et, como estas são das filhas dessa terra, para que me servirá a vida? Estudo de hoje. Gênesis, capítulo 27, do versículo 5 ao 10. Quando Rebeca descobriu que Isaque preparava-se para abençoar Esaú, rapidamente elaborou um plano para enganar o esposo e fazê-lo abençoar Jacó. Embora Deus já lhe tivesse dito que Jacó seria o líder da família, em Gênesis capítulo 25, versículo 23. Rebeca agiu por conta própria. Ela enganou o próprio marido para tentar trazer à existência as boas promessas de Deus. Para Rebeca, o fim justifica os meios. Não importa se consideramos bons os nossos objetivos, não devemos tentar alcançá-los fazendo o que é errado. Que métodos você está usando para obter seus objetivos? Busque honrar a Deus não só com seus propósitos, mas também com suas ações. Mateus, capítulo 9, versículo 1 ao 17. Jesus cura um paralítico. Entrando Jesus num barco, atravessou o mar e foi para a sua cidade. Alguns homens trouxeram-lhe um paralítico deitado em sua maca. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: Tenha bom ânimo, filho, os seus pecados estão perdoados. Diante disso, alguns mestres da lei disseram a si mesmos: Este homem está blasfemando. Conhecendo Jesus seus pensamentos, disse-lhes: Por que vocês pensam maldosamente em seu coração? Que é mais fácil dizer: Os seus pecados estão perdoados, ou levante-se e ande? Mas, para que vocês saibam que o Filho do Homem
tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. Ele se levantou e foi. Vendo isso, a multidão ficou cheia de temor e glorificou a Deus, que dera tal autoridade aos homens. O chamado de Mateus. Saindo Jesus, viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria e disse-lhe: siga-me. Mateus levantou-se e seguiu. Estando Jesus em casa, foram comer com ele e seus discípulos muitos publicanos e pecadores. E vendo isso, os fariseus perguntaram aos discípulos dele: por que o mestre de vocês come com os publicanos e pecadores? Ouvindo isso, Jesus disse: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Vão aprender o que significa isto. Desejo misericórdia, não sacrifícios, pois eu não vim chamar justos, mas pecadores. Jesus é interrogado acerca do jejum. Então os discípulos de João vieram perguntar-lhe: por que nós e os fariseus jejuamos, mas os teus discípulos não? E Jesus respondeu: como podem os convidados do noivo ficar de luto enquanto o noivo está com eles? Virão dias quando o noivo lhes será tirado, então jejuarão. Ninguém põe remendo de pano novo em roupa velha, pois o remendo forçará a roupa, tornando pior o rasgo. Nem se põe vinho novo em vasilha de couro velha. Se o fizer, a vasilha rebentará, e o vinho se derramará, e a vasilha se estragará. Ao contrário, põe-se vinho novo em vasilha de couro nova, e ambos se conservam. Estudo de hoje, Mateus, capítulo 9, versículo 9. Mateus era um judeu escolhido pelos romanos para ser cobrador de impostos da região. Estes ganhavam a vida recebendo uma comissão sobre as taxas recolhidas por eles. Mas a maioria dos cobradores faziam cobranças abusivas e ficavam com os lucros. Por isso, o povo judeu odiava-os por causa de sua reputação de trapaceiro e por seu apoio a Roma. Mas, quando Jesus chamou-o para ser um dos seus discípulos, Mateus levantou-se e seguiu o mestre, abandonando sua lucrativa carreira. Ele mudou completamente seus planos e prioridades. Quando Deus chama você para segui-lo e obedecê-lo, você faz isso com tanto desapego quanto Mateus? Às vezes, seguir Cristo exige escolhas difíceis ou dolorosas, e até mesmo sacrifícios. Porém, assim como Mateus, devemos optar por abandonar o que nos impede de seguir a Jesus. Orando os Salmos. Ore o Salmo 10, versículos 16 e 18, com alegria, pois Deus é sensível às necessidades, até dos menos importantes, e poderoso o suficiente para responder com justiça e consolo. O Senhor é Rei eterno. Da sua terra serão desarraigados os gentios. Senhor, tu ouviste os desejos dos mansos, confortarás o seu coração, os teus ouvidos estarão abertos para eles, para fazer justiça ao órfão e ao oprimido, a fim de que o homem que é da terra não prossiga mais em usar da violência. Provérbios, capítulo 3, versículo 9 e 10. Honre o Senhor com todos os seus recursos e com os primeiros frutos de todas as suas plantações. Os seus celeiros ficarão plenamente cheios e os seus barris transbordarão de vinho. E esta foi mais uma leitura diária da Palavra do Senhor, nosso 12º dia. Eu espero você aqui amanhã e que Deus abençoe a sua vida. Tchau!